A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos falar sobre o plano perfeito, o plano que Deus criou para a nossa salvação. Esse plano começa, irmãos, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Separei alguns versos. Em Apocalipse 13:8 a Bíblia diz isso, tá, irmãos? O Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Nós vamos ler aqui, irmãos, o desenvolver deste plano de Deus. Tá? Vamos ler em Gênesis 2, 12, 3. Gênesis 12, 3. A primeira promessa que Deus faz para Abraão. Deus fala para Abraão assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro plano, a primeira promessa que Deus faz para Abraão é que ele abençoaria em Abraão, através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, esse é o plano. Deus começa a colocar o seu plano, esse plano já vem desenvolvendo, mas em Abraão começa a se concretizar a parte final desse plano. E Deus fala para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá, irmãos? Em Gênesis 17, 4, Deus fala assim com Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, Deus promete para Abraão que ele seria pai de numerosas nações, de muitas nações, né, irmãos? E Deus confirma essa promessa com seu filho Isaque e com seu neto Jacó. E em Gênesis 28, 14, Deus confirma essa promessa a Jacó. Olha só o que Deus fala com Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus confirma a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele confirma ela para Jacó. Né? Essa promessa, essa benção, ela era passada, passou de Abraão para Isaque, para Jacó. E Deus fala para Jacó que nele, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É a mesma promessa que foi feita a Abraão. Eu pausei o vídeo aqui, irmãos, porque eu esqueci de colocar um versículo aqui onde Deus confirma para Jacó que ele também seria pai de multidão de nações. Está escrito assim, Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então Deus, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E você será pai de multidão de nações. Essa mesma promessa Deus faz para Jacó. Deus faz para Isaque e faz para Jacó. Confirma essas promessas com Jacó. E Deus fala para Jacó assim que ele também seria pai de multidão de nações. Mas se nós observarmos as escrituras, nós vemos que Abraão, ele poderia ser pai de muitas nações, mesmo sem a promessa de Deus. Porque Abraão teve Ismael, que se tornou outra nação.
Abraão se casou depois, teve mais 4 filhos, se eu não me engano. Então de Abraão surgiram sim algumas nações, né? Isaac, ele teve Jacó, mas ele teve Esaú. Esaú também se tornou uma nação. Então, mas Jacó, irmãos, Jacó ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos, eles se tornaram uma nação. E eles ficaram juntos. Eles se tornaram uma só nação. Jacó não teve filhos espalhados que se tornaram outras nações. Então nós podemos perceber que a promessa que Deus faz para Abraão, que ele diz assim, você vai ser pai de muitas nações, e quando Deus confirma essa promessa para Jacó, dizendo assim, de ti sairá muitas nações, Deus não está falando de nações, né, de nações da carne, nações das gerações dele, porque Abraão sim poderia ter, deles ter sido gerado algumas nações, mas Jacó não. Jacó ele teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos e que se tornaram uma nação. Então nós vemos que é uma promessa espiritual, faz parte do plano de Deus. Abraão se tornar pai de muitas nações, de uma multidão de nações. Tá bom, irmãos? Então essa promessa ela é confirmada com Jacó. Tá? E Jacó ele escolhe o seu primogênito. O seu primogênito é José. E ele ia passar essa benção para José. Mas acontece de José ser vendido, ele achava que José estava morto. Quando ele reencontra com José, José já é homem feito. José já era governador. E quando Jacó ele está para morrer, quando ele sente que está para morrer, ele manda chamar José. E ele abençoa José, mas através dos seus filhos. Então ele passa essa benção para José, mas para os seus filhos. Tá? E José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Então Jacó ele manda chamar José, e quando José vem, traz os seus 2 filhos. Eu vou ler aqui em Gênesis 48:16. Então Jacó traz os seus filhos e José traz os seus filhos e Jacó diz assim, agora José, os teus 2 filhos que te nasceram no Egito, eles são meus, eles serão como Rúben e Simeão, que eram os primogênitos de Jacó. Mas Jacó está dizendo assim que agora Manassés e Efraim serão os seus primogênitos, no lugar de Rúben e de Simeão. Então Jacó, ele abençoa, ele dá a bênção da primogenitura para os filhos de José. Tá? Então os filhos de José se tornam os primogênitos, eles recebem a bênção da primogenitura. Tá? Eles não são primogênitos, mas eles recebem a bênção da primogenitura e eles representam agora o primogênito. Tá bom, irmãos? Eu vou ler aqui. O anjo que me tem livrado de todo mal abençoa estes rapazes, né, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Ou seja, Efraim e Manassés, agora eles vão levar o nome de Jacó, o nome de Isaque e o nome de Abraão. Tá? E cresçam em multidão no meio da terra. Em outras versões está escrito assim, e se multipliquem como peixes sobre a terra. Tá? Isso é importante, depois nós vamos falar disso. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então Jacó,
ele dá a bênção que veio de Abraão, passou por Isaac, chegou até ele Jacó, a bênção de Deus, as promessas que Deus fez para Abraão. Então ele passa para José, mas através dos seus filhos. E José tinha 2 filhos, Manassés, que era o primogênito de José, e Efraim. Mas quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele cruza as mãos e ele põe a mão direita, que era a mão da bênção, da primogenitura, sobre Efraim, que era o mais novo. E José repreende seu pai. Fala assim, não, meu pai, esse aqui que é o mais velho, é Manassés. Põe a mão na cabeça dele. Mas Jacó fala assim, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Porque Efraim significa frutífero. Então Jacó falou assim, eu sei o que eu estou fazendo. Esse, Manassés, ele vai ser uma grande nação. Né? Ele se tornou uma grande nação com Israel. Mas Efraim, ele será uma multidão de nações. Então lembra que foi prometido que Abraão seria pai de multidão de nações e que Jacó, Isaac seria pai de multidão de nações, Jacó seria pai de multidão de nações. Então Jacó, ele dá a benção para Efraim e institui Efraim como seu primogênito. Ele fala para José assim, José, agora os seus 2 filhos são meus. Os que você tiver depois deles são seus, mas esses 2 filhos agora são meus. Então eles passam a ser filhos de Jacó. E Efraim recebe a benção da primogenitura. E ele passa a ser o primogênito. Ele tem a benção. E é dito para ele que ele se tornaria uma multidão de nações. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos podem perceber que esse plano ele está se desenvolvendo. O plano de Deus ele é perfeito, não tem... Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tem pessoas que dizem assim que Deus tem 2 planos. Ele tem um plano com o povo de Israel e ele tem um plano com a igreja. E quando ele terminar de cumprir o seu plano com a igreja, ele vai voltar para cumprir o plano, terminar o plano que ele tem com Israel. Mas se nós olharmos a primeira promessa que Deus faz para Abraão, antes mesmo de existir a nação de Israel, Deus fala assim, em ti, na tua descendência, eu vou abençoar, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o plano não é abençoar uma nação, não é separar uma nação literal, geográfica para Deus. Esse não é o plano dele. Não é abençoar uma nação, uma descendência. O plano de Deus, a primeira promessa que Deus faz é eu vou abençoar todas as famílias da terra na tua descendência. Mas Deus está falando, irmãos, de Cristo. Nós vamos ver isso para frente. A descendência de Abraão que Deus está falando é Cristo. Tá? Porque lá no Éden, quando o homem cai, e Deus faz lá uma profecia, ele diz assim, um dia da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. É esse o plano, irmãos. E Deus escolhe Abraão para o Cristo ser da descendência de Abraão. E quando Deus fala assim, em ti, na tua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra, ele está falando de Cristo. A descendência de Abraão é Cristo. Então, o plano que é prometido, o que Deus promete primeiramente ali é abençoar todas as famílias da terra. Não abençoar uma nação, os descendentes de Abraão. Sim, eles são abençoados, mas esse não é o plano. Então muitos dizem assim que o plano ele foi interrompido porque Israel não aceitou o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus foi para os gentios, para as nações, porque os que eram seus não receberam. Então ele foi para os gentios. Né, irmãos? Até tem um verso que fala isso na Bíblia, mas não está dizendo isso. Né? Não está dizendo dessa forma. Porque a promessa era abençoar todas as famílias da terra, não era abençoar uma nação. Então, o plano desde o princípio era abençoar todas as famílias da terra. Benditas serão todas as famílias da terra, ou bem-aventuradas serão todas as famílias da terra em ti, na tua descendência. Tá bom, irmãos? Então, o plano não era com uma nação, o plano era com todos os homens. Mas tinha que passar primeiro por uma nação. Deus ia ensinar uma nação e dela, da descendência de Abraão, viria o Salvador. Tá bom, irmãos?
Então vamos continuar a leitura aqui. Em Gênesis 49, no verso 9, depois que Jacó abençoa Efraim e dá a bênção da primogenitura para ele, e diz que ele vai se tornar uma multidão de nações e põe ele como cabeça sobre todas as tribos de Israel, então, em Gênesis 49, no verso 9, Jacó está abençoando todos os seus filhos, chama todos os seus filhos, os 12, e começa a abençoar a todos. E Deus abençoa Judá, e Jacó abençoa Judá e faz uma profecia ali. Ele entrega uma profecia para Judá e diz assim que de Judá, da tribo de Judá, viria o Messias, viria o Salvador. Então, Judá recebeu a promessa do Salvador. Da tribo de Judá viria o Salvador. Né? E Efraim recebeu a bênção de Abraão, a bênção da primogenitura. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, aquele povo, ele cresce no Egito. O povo, a família de José que foi para o Egito, eles crescem lá, se tornam um grande povo. Aí vem um faraó, escraviza eles, né? Todos conhecemos a história. E Deus tira eles de lá. Deus tira eles do Egito, né? Eles peregrinam no deserto, no Monte Sinai. Deus faz uma aliança com eles, né? E Deus põe eles na terra que Deus prometeu que daria a Abraão e daria aos seus descendentes. Deus põe eles naquela terra. E eles se tornam ali um reino, uma nação, a nação de Israel. Eles se tornam uma nação, né? Lembra que eu disse que de Jacó saiu uma nação, mas Deus prometeu que ele seria também pai de muitas nações. E ele diz assim que Efraim se tornaria muitas nações, uma multidão de nações. Então, irmãos, esse reino de Israel, ele reina unificado durante o reinado de Saul, durante o reinado de Davi e durante o reinado de Salomão. Tá bom? Depois que o reinado de Salomão acaba, esse reino ele é dividido. E ele é dividido em reino do norte e em reino do sul. No reino do sul ficam duas tribos e meia. Fica Judá e Benjamim. Alguns levitas que estavam espalhados em todo Israel e meia tribo de Ruben. Então no reino de Judá, o reino do sul fica sendo chamado reino de Judá. Por quê? Porque a tribo de Judá reina ali. Ela é a cabeça daquele reino. Então, a tribo de Judá reina. Então, o reino do sul fica sendo chamado reino de Judá. O reino do norte fica com 10 tribos. E a cabeça, quem reina ali naquele reino do norte, é Efraim, é a tribo de Efraim. Então, o reino do norte, ele está sobre o reino de Efraim. Mas ela passa a se chamar reino de Israel. Por quê? Porque lembra que Efraim ele recebeu a bênção da primogenitura e Jacó disse assim que em Efraim seria chamado seu nome, né? E nós sabemos que Deus muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então Efraim ele tinha direito ao nome de Jacó, que é Israel. Então quando o reino é dividido, e no reino do sul ficam duas tribos, e Judá reina no reino do sul, então aquele reino não pode se chamar Israel. Então ele fica sendo chamado reino de Judá, ou casa de Judá. Tá? E o reino do norte fica sendo chamado reino de Israel, ou casa de Israel, ou casa de Efraim. Nós achamos dessas formas na Bíblia. Às vezes chama casa de Israel, às vezes chama casa de Efraim, ou reino de Israel, ou reino de Efraim. Tá, irmão? Então quando eu falar de Israel, Efraim, casa de Israel, casa de Efraim, é a mesma coisa. Porque Efraim levou o nome de Jacó. Né? Jacó falou, nele serão chamados meu nome, porque ele recebeu a bênção da primogenitura. Então os reinos são divididos. E esse reino do norte, que estava sobre o domínio de Efraim, que tinha por nome Israel, então é o reino de Israel. Tá, irmãos? Eu vou falar reino de Israel, os irmãos entendam que é Efraim, tá? Mas ele tem o nome de Jacó, que é Israel. Então o reino de Israel
ele começa a se afastar de Deus. Ele começa a adorar outros ídolos, adorar a ídolos, começa a fazer muitas coisas que desagradam a Deus, muitas mesmo. O reino do sul, Judá, também, tá, irmãos? Também desagrada, aborrece o Senhor. Mas o que Deus faz? Deus manda profetas para chamar os dois reinos, as duas casas, a se arrepender, tudo aquilo que Deus sempre faz, irmãos, no amor de Deus. Mas a casa de Israel, ela estava muito contaminada, e Deus tentou, quando viu que não dava, Deus falou assim: vocês não vão mais ser meu povo. Vocês não são mais meu povo, eu não amo mais vocês. Deus chama o profeta Oséias e manda Oséias profetizar assim para a casa de Israel: vocês não vão ser mais meu povo. Eu não amo mais vocês, não vou ter mais misericórdia de vocês. E vou espalhar vocês entre todas as nações. Vocês vão ser espalhados entre todas as nações. E realmente isso acontece, irmãos. Vem o reino assírio e toma o reino de Israel. E o reino assírio, ele tinha o costume de espalhar as pessoas. Ele pegava as pessoas de um país que ele dominou, espalhava em vários países, e pegava a pessoa daquele outro país e colocava ali naquela terra, para depois, no futuro, eles não se rebelarem contra ele, contra o reino assírio. Então a casa de Israel, ela é espalhada sobre toda a terra, e Deus fala assim através do profeta Oséias, que ele ia semear Israel entre todas as nações. Mas Deus fala assim, mas um dia, no próprio livro do profeta Oséias, nós vamos ler agora, Deus promete que ia trazer eles de volta um dia. Tá, irmãos? Então, a casa de Israel, ela peca muito e Deus espalha. Mas Deus fala assim: eu estou semeando vocês entre as nações, entre os gentios. Mas um dia eu vou trazer a casa de Israel de volta. E esse reino assírio, ele também tenta tomar a casa de Judá, mas existia uma promessa sobre a casa de Judá, irmãos, que é o Messias. O Messias viria da tribo de Judá. Então o reino de Judá, ele não podia ser tomado pelos assírios, porque os assírios iam espalhar o reino de Judá entre as nações. E a linhagem da tribo de Judá se perderia, a linhagem de Abraão se perderia, porque quando se mistura entre as nações, aí se misturam os povos, né? Por eles estarem espalhados, eles não poderiam continuar aquela lei que Deus deu para eles, que eles não podiam casar com povos de outras nações, para não misturar as linhagens. Então a tribo de Judá, Deus tinha que conservar ela até que viesse o Messias. Então Deus poupa Judá. Mas muitos dizem hoje assim que Judá, irmãos, esse reino de Judá, eles se tornam os judeus. Os judeus hoje, que se dizem Israel, eles são o reino de Judá. Tá? Porque o reino de Israel foi espalhado. Então o reino de Judá são os judeus. E muitas pessoas dizem assim: os judeus são um povo santo ainda. Deus ainda vai tratar com eles, porque Deus cumpre as promessas que fez. Mas esse povo, irmãos, Deus fala que esse povo, esse reino de Judá, que eles pecaram muito mais que o reino de Israel. Deus fala assim que eles pecaram muito mais que Sodoma. Deus compara eles e fala assim: você, pelos seus pecados, Judá, você justificou Israel e justificou Sodoma. Porque o que você fez foi tão pior do que o que elas fizeram, que elas parecem justas diante de você. E as pessoas pensam que Israel é um povo santo. Mas Deus só teve paciência com os judeus até que viesse o Cristo, o Messias. Porque senão eles teriam sido espalhados também, irmãos. Senão Deus também teria abandonado eles como povo, como nação. Tá? Então nós vamos ler aqui no profeta Oséias. Oséias 5,13. Diz assim: quando Efraim é o reino de Israel, tá, irmãos? Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga,
Subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para Judá. Ou seja, eu vou derramar o meu juízo sobre Efraim como um leão, mas em Judá como um leãozinho, porque tem uma promessa ali. Eu tenho que guardar eles até que o Cristo venha, até que o Messias chegue. E eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então agora, Deus está dizendo assim, quando Judá e Efraim, Judá e Israel, quando eles se verem angustiados, então eles vão me buscar dizendo, e eles vão dizer isso aqui, ó, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos dará vida, nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Em outras traduções está escrito aqui, e ao terceiro dia nos ressuscitará. É uma tradução mais correta, tá, irmãos? E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, Deus promete aqui, eu vou espalhar eles, né? Eles não são mais meu povo. Então Deus espalha Israel. E Judá, depois de mais ou menos 130 anos, Deus permite também de Judá ser levado para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Mas Judá, a Babilônia, ela levava o povo todo junto, irmãos. Então é por isso que Deus permite, porque mesmo sendo levados cativos, eles estavam todos juntos. Então eles podiam manter as suas leis e o que Deus disse para eles, para não se misturarem com os povos. Então eles podiam continuar casando judeu com judeu. Os irmãos entenderam? Então eles foram levados todos juntos para a Babilônia. E depois de 70 anos, eles retornam novamente para Jerusalém. Então eles também são levados pelo seu pecado, tá? Mas eles não são espalhados, então eles retornam para Jerusalém depois de 70 anos desse cativeiro. Mas Deus está falando aqui que ia restaurar tanto Israel como Judá. Porque depois que eles voltam para Jerusalém, eles reconstroem o templo, né? Eles começam a servir a Deus novamente, na terra deles, no templo, fazer os sacrifícios, tudo aquilo. No profeta Malaquias, que é o último profeta, Deus fala com eles assim, eu não suporto mais as suas festas, os seus cultos, os louvores, as suas orações, os seus louvores, eles doem os meus ouvidos. Então Deus estava muito indignado com aquele povo de Judá. Israel tinha sido espalhado, já se misturou entre as nações, ou seja, se perdeu, porque essas 10 tribos que foram espalhadas se perderam, porque mesmo quando estavam debaixo da lei do Senhor, eles se misturavam com as nações, eles descumpriam essa lei. Agora imagine agora que eles foram abandonados, Deus falou, não amo mais vocês, vocês não são mais meu povo, espalhou aquele povo rebelde pelo mundo, agora eles estão sozinhos, todos espalhados, né? Com certeza eles se misturaram com as nações. Então essas 10 tribos, Efraim foi espalhado entre as nações. O reino de Efraim, o reino de Israel foi espalhado entre as nações. Tá? Mas o reino de Judá, o Senhor trouxe de volta para Jerusalém. E Deus falou assim, eu estou muito aborrecido com vocês. Estou muito aborrecido. Então acontece, irmãos, um silêncio profético de 400 anos, de Malaquias até João. Deus não revela nada, Deus não fala mais com o povo de Judá, com os judeus. Deus não fala mais com eles. E eles continuam vivendo, seguindo a lei do jeito deles, eles começam a moldar a lei para a forma deles, né? Leis de homens. Tem vários versos na Bíblia que dizem isso, tá, irmãos? Então, mas Deus prometeu que ia restaurar tanto Israel como Judá, né? E nós vemos isso acontecendo. E Deus, ele dá, quando ele ia fazer isso? Ele fala, eu vou restaurar, e quando eu vou restaurar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar vocês.
Então, quando é a restauração? É quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. Eles dizem assim, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e estaremos para sempre com ele. Então Deus fala assim, eu espalhei vocês, a casa de Israel, mas eu vou trazer vocês de volta. E vou restaurar vocês, vou restaurar a casa de Judá também. Quando eu vou fazer isso? Ao terceiro dia, quando eu ressuscitar vocês. Eu vou ressuscitar vocês, vou dar vida e vou ressuscitar vocês. Então é na morte de Cristo, na ressurreição dele. Porque quando Cristo ressuscita, ele ressuscita a cabeça e o corpo e diz que o corpo dele é a sua igreja, é o seu povo. Então, quando Cristo ressuscita, ele nos dá a vida. Eu vou ler um verso aqui que diz assim, em Efésios 2,14, irmãos, para nós compreendermos esse plano. Olha só, está escrito assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos os povos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, ou seja, a casa de Israel, aos gentios estavam longe, a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, a casa de Judá, que são os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então Deus falou, eu vou trazer vocês de volta, vou restaurar a casa de Israel, trazer eles de volta e vou restaurar a casa de Judá. E quando Cristo morre, Paulo diz assim que ele reconciliou ambos com Deus. Ele reconciliou a casa de Israel e a casa de Judá com Deus. Porque os judeus também não tinham paz com Deus, irmãos. Eles não eram a nação santa, o povo santo. Eles tiveram que ser reconciliados também. Mas quem foi reconciliado? Todos os judeus? Não, apenas os que creram. Nós vamos ver isso. Tá bom, irmãos? Então, quando Deus vai restaurar essas duas casas? Quando começou essa restauração? Na ressurreição de Cristo. Tá bom, irmãos? Então nós vamos ler aqui no profeta Ezequiel 37, do verso 15, irmãos. Está escrito assim. Vamos ler a partir do verso 16. Ezequiel 37, 16. Tu, pois, filho do homem, está falando com Ezequiel, toma um pedaço de madeira e escreve nela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, ou seja, Judá e as tribos que estão com ele, né? Os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, ou seja, José, quando fala José, às vezes também está falando de Efraim, tá, irmãos? Porque Efraim é descendente de José. Para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros, ou seja, para Efraim, que é o cabeça daquelas tribos do Reino do Norte, e todas as tribos que estão com ele, tá? Ajunta-os, aí ele fala assim, pega 2 pedaços, um vai representar Judá e um vai representar Efraim. Ajunta-os um ao outro e faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas uma na minha mão. O pedaço de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão, perante eles.
Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Então vou fazer deles uma nação, e vou pôr um rei sobre eles. Nunca mais serão duas nações. Está falando aqui de Judá e Efraim. Eles se dividiram, se tornaram duas nações, dois reinos, tá? Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles. Irmãos, quando está falando Davi, está falando de Jesus, tá? É o Cristo. Porque o Cristo também foi prometido que ele seria da raiz de Davi, tá bom? Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então aqui em Ezequiel 37 é a promessa, mais uma promessa de restaurar. Mas essa promessa é de unir. Fala assim, eu vou pegar a casa de Israel e a casa de Judá e vou uni-las de novo. E vou colocar um rei sobre eles, Davi. E elas nunca mais serão dois reinos e nunca mais serão duas nações. Nunca mais serão dois povos. Tá bom, irmãos? Então isso foi prometido. Eu vou trazer de volta e vou unir os dois. Quando? Está lá em Oséias, na ressurreição do terceiro dia. Tá? Então, Deus falou, vou unir eles de novo, serão um povo. Né? Vou unir os dois povos, serão um reino. Quando? Em Oséias diz, no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou. Então vamos ler a referência aqui, lá no Novo Testamento agora. Efésios 2,14, de novo. Eu li errado a referência do outro de Oséias, eu li errado, tá, irmãos? Era 2,4, eu vou ler depois. Mas vamos ler Oséias 2,14 aqui, que é a referência com essa profecia de Ezequiel, tá? Porque ele é a nossa paz, do qual ambos fez um. Tá vendo? Do qual ambos fez um, é o que foi lido aqui no profeta Ezequiel. Derrubou a parede da separação que estava no meio da amizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para dos dois criarem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Aí vindo, evangelizou paz aos que estavam longe, aos que estavam perto. Mas com quem que Deus fez isso? De verdade, ao terceiro dia, quando Cristo ressuscita, né? Foi prometido aqui em Ezequiel que ele ia juntar de novo a casa de Israel e a casa de Judá, né? Mas quando nós vemos no Novo Testamento aqui, Paulo está escrevendo aos Efésios, né? E ele está falando agora que Deus ele veio unir os judeus, que é a casa de Judá, e os gentios. Então, Cristo veio e uniu judeus e gentios em um só povo. Agora eles são um povo só. Mas não era com Judá e com Israel? Com a casa de Judá e com a casa de Israel? Por que Deus está unindo a casa de Judá com os gentios? Os judeus com os gentios? Irmãos? Então, a gente começa a entender que a casa, como Israel, a casa de Israel foi espalhada entre as nações, entre os gentios, e não tem como desmisturar. Se misturaram. Não tem como desmisturar. E agora Deus ele começa a trazer Jesus pela sua morte, ele começa a restaurar a casa de Israel e trazer eles de volta. Mas quem que está vindo? Os gentios. Porque não tem como desmisturar. Então, os gentios, eles são a casa de Israel. Por isso que Deus está unindo a casa de Judá com a casa de Israel, os judeus com os gentios. Os judeus representam a casa de Judá, os gentios agora representam a casa de Israel, porque Efraim tinha a benção e ele foi espalhado sobre toda a terra, sobre todas as nações.
Vamos ver se isso tem mais fundamento na Bíblia, né? Quando eu li ali em Oséias, que prometeu que ia restaurar, eu li errado, é Efésios 2, 4, tá, irmãos? Vou ler aqui, Efésios 2, 4. Deus prometeu que ia restaurar eles ao terceiro dia. Deixa eu ler aqui. É Efésios 2, 4. Então lá em Oséias fala assim, ao terceiro dia, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e estaremos para sempre com ele. E olha o que diz aqui em Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Depois de 2 dias nos dará vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então lá em Oséias está assim, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Está escrito aqui, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui está se cumprindo o que foi dito lá em Oséias. Oséias disse que no terceiro dia Jesus ele começaria a restaurar as 2 casas, Israel e Judá, os 2 reinos. Mas aqui Paulo está falando aos Efésios, né? E essa carta vai ser lida em todas as igrejas dos gentios, dos romanos, dos hebreus, e está dizendo assim que agora, né, quem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e deu vida? Aos judeus e aos gentios. Né? Mas a promessa era casa de Judá, judeus, e casa de Israel, Efraim. Mas foi espalhado entre as nações. Então agora os apóstolos entenderam isso. Todas as nações agora entram pela casa de Israel. Eles representam agora a casa de Israel. Porque Deus disse que ia restaurar, e Deus não mente. Então se Deus disse, vou restaurar a casa de Israel, vou trazer eles de todas as nações que eles foram espalhados, mas não fisicamente, né, irmãos? Não fisicamente, mas espiritualmente. Então Deus, o evangelho, ele foi pregado em todo mundo, e todo que crê em Jesus, todo gentio que crê em Jesus, ele entra pela casa de Israel. E ele se torna parte da aliança, né, pela casa de Israel. Tá bom, irmãos? Então, esse é a referência de Oséias 5, 13 que eu tinha lido. Agora eu vou ler Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então a nova aliança que Deus está prometendo aqui é com a casa de Israel e é com a casa de Judá, tá, irmãos? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Está vendo que agora ele só fala a casa de Israel? Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Né? Porque depois da morte de Cristo, depois da ressurreição, ele une os 2 povos. Então eles passam a ser agora Israel de novo. Porque antes era Israel, então foi dividido. Aí ficou Judá e Israel. Mas agora Cristo uniu de volta. Ele pegou as 2 varas, a vara de Efraim, a vara de Judá, e uniu Judá com Israel. Então se torna de novo Israel. Tá? O Israel, mas um Israel espiritual. Não um Israel geográfico, né? Literal, físico lá. Então diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, em Jeremias 31, 31 está sendo prometida uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa nova aliança, a base dela é porque ela não é uma aliança na carne, né? Ela é uma aliança no espírito. E as leis vão ser escritas dentro do coração, na mente, não vão mais estar escritas em tábuas de pedra.
Tá? A nova aliança, o Espírito vai escrever as leis de Deus no nosso coração. Tá bom, irmão? Depois os irmãos leem Jeremias todos esses versos que eu disse, principalmente os profetas, leiam tudo, para os irmãos compreenderem. Então Jeremias 31 diz assim: essa é a nova aliança que eu vou fazer com eles, com a casa de Judá e com a casa de Israel. Vou imprimir as minhas leis nos seus corações, através do Espírito. Então vamos ler a referência que eu pus ali, 2 Coríntios 3, 2. 2 Coríntios 3, 2. Deixa eu ver se está certo para mim não errar de novo.